Feitiço. Texto de Pedro Barateiro, escrito para o vídeo com o mesmo nome. 2013. A primeira coisa que me disseste quando saímos de casa foi: as pessoas são como vidros cegos, só veem de dentro para fora. Eu não concordo, disse eu, como se compreendesse aquilo que estavas a dizer. Depois de um momento de silêncio, perguntaste: que filme é que vamos ver? Caminho, viagem, pés, tocar no chão, andar como um animal, caminhar, ir de um sítio que se conhece para um que não existe, andar, olhar as árvores, reparar no seu movimento, sentir o corpo, abstração de sentimentos, tentar explicar as coisas que não se explicam. Fomos a pé até ao cinema. O filme era mais uma vez sobre pessoas e objetos, e coisas comuns e coisas extraordinárias. Era sobre todas essas coisas. Era sobre tudo, e tudo estava retratado no filme como está na vida a toda a hora. As coisas que nós precisamos de ver, sentados, para fazer sentido, um sentido aparente. Planos a preto e branco, negativo da imagem interior, exterior, voz, uma casa. Cortinados, aquilo que se esconde na gaveta, o segredo, um quadro e um livro, imagens de imagens cegas, autor, autoridade. Como alguém disse, não existe autor, existe revelador, revelador de espírito. É a única coisa que existe, aqui, a revelar espírito. O filme era sobre pessoas, sobre a relação de três pessoas que não se conhecem, e objetos, as pessoas como objetos. Tudo era tratado da mesma forma, sem juízes de valor, sem bandeiras rasgadas, cortinas de uma peça de teatro onde os atores limpam o suor e as lágrimas falsas. O filme era sobre voltar atrás e medir alguns passos antes de falar. Era sobre aquilo que acontece num espaço fechado e o que isso significa para o resto do mundo. Cantar. No filme os atores cantavam e falavam tão alto que ficavam sem voz. Abriam a boca e não saía som nenhum. Nada. A simbologia era coerente por ser totalmente inexistente. As referências vazias. As mesmas ideias sem hierarquia. Apenas a magia das palavras, o encantamento das palavras mudas. Eram imagens que seguiam uma viagem. E para chegar onde? E para dizerem o quê? O que é que estamos a fazer sentados quando as palavras ardem? As folhas de papel não ardem. São as palavras que ardem. O fim do social. Tudo mentira. Viver a mentira mais convincente. É a perda da noção de realidade. O vidro é isso. É essa perda total. No filme, duas pessoas conversavam como nós conversamos. As pessoas são como objetos. Objetos mudos. Os objetos são a coisa mais vazia. Não existe nada no objeto senão desejo. É projeção. Como a luz que aqui é projetada. São dois olhos a olhar em frente. É uma imagem. E é sempre a imagem do desejo. Sempre. Mesmo que digam o contrário. Aqui a imagem é sempre a imagem inacabada de um desejo inacabado que não acaba. Nunca. Que filme é que vamos ver? O filme começa numa casa de vidro. Um templo suspenso pelas árvores também suspensas. No filme a casa é uma pessoa e um objeto. Que palavra era aquela? Que palavra era aquela que tu repetias vezes sem conta? Não tens palavras para me dizer porque eu comi as tuas. É um padrão, é comportamento, é fonte de prazer, filiação. Repetir as palavras até acreditar que não existe mais nada que não sejam os objetos. Objetos que têm vontade própria. Nós somos objetos de nós próprios. O resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não entre as pessoas. As pessoas agem como coisas e as coisas como pessoas.
Empurrados para as ruas, deveríamos ficar em casa, parados a olhar. E se não houver ninguém nas ruas, mesmo que seja só por um dia, contemplar antes de agir. O objeto é fundamental para o que aqui se passa. A economia. A palavra, o objeto é uma palavra transformada, importada, exportada e esquecida a sua origem. A palavra é a nossa visão do desconhecido e do não poder de um objeto que não é uma figura com cara. Transformar uma coisa subjetiva que sempre foi e é em algo concreto. Haverá necessidade de objetivar o desejo? Ainda que o objeto não seja nada senão aquilo que um homem faz dele, ele acrescenta alguma coisa. Ele inverte a origem da ação, ele dissimula o trabalho humano de manipulação, ele transforma o criador em criatura. O objeto é somente uma determinada relação social dos homens entre si, que assume a forma fantasmagórica de uma relação entre as coisas. Valor e capital são relações sociais entre pessoas. Uma vez que as relações sociais são o resultado da ação das pessoas, estas relações sociais podem ser modificadas. Se o desejo é o limite, o que é que existe para além do desejo? Tocar não é limite. Tocaste-me? Durante o filme, na plateia, tocaste-me? Tocaste? Uma casa é um corpo, e se um corpo de vidro é mais fácil de partir, então a boca e os dentes são a forma de abrir a porta. Um poema em maiúsculas. Desenhos de cabelos na testa de vidro. Uma escultura. Um plinto vazio e uma estante sem livros. Escrever os nossos hieroglifos. Fazer as nossas pirâmides. Uma palavra, uma escultura. A escultura mais bela. Os planos invertem-se. A casa são pilares de pedra, mas uma pedra que ainda não existe. Uma pedra que nunca existiu. Chão de prata. A maior mão que já vi. Imagens do pensamento, como em sonhos ou como os cães veem. Acordar com a boca seca de palavras. Acordar com a boca de vidro encostada à parede transparente. No filme, um dos atores diz: quando aqui cheguei fiquei atordoado. Era um pessoal desaforado, ordinário, maravilhoso. Eu estava feliz e aqui não havia ruínas. O desejo é aquilo. É uma vontade incompleta. O desejo é. Repete o encantamento. Não me partas. Não te parto. Não sinto. Sentir é para as frases sem sentido. Quando acordares amanhã de manhã, em vez de olhares para mim, vira-me do avesso e tenta perceber que não há nada mais bonito do que tocar. Tocar pela primeira vez na voz. Repete para ver se fixo. Ser em si. Ser em si. A consciência de si mesmo é o estado do desejo em geral. Consciência, consciência de si, objeto. O desejo distingue-se da necessidade. Aquele que se preocupa em satisfazer todos os seus desejos perderá todo o distanciamento em relação a si próprio e toda a liberdade. Objetificação do corpo. Mercadoria. Última forma. Alguém no filme pergunta: de onde és e de onde é que vens? Como resposta, outro ator no filme disse: uma ideia que não seja perigosa não merece ser chamada ideia. Toda a arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Quando voltámos para casa, entramos às escuras. Tu foste deitar e eu fiquei na sala a olhar para os livros na biblioteca. Não acendi as luzes. Fiquei quieto. Repeti para mim mesmo várias vezes a mesma frase escrita muitas vezes sem ser exatamente igual. Mas mesmo assim é a mesma. Tens de me lembrar porque te quero. Tens de me lembrar porque te quero.
Tirei um livro da estante e comecei a ler este poema em voz alta. O poema chamava-se Como se fosse possível escrever um poema em maiúsculas. Como se fosse possível escrever um poema em maiúsculas. E se isso significasse fazer sentido a usar palavras? Eu, por vontade própria, seria uma folha e um lápis. E não seria impossível escrever como se quer, porque para dizer tanta coisa e ficar calado são precisas 1000 viagens. Não basta um dia aqui e outro ali a contar cabeças de gado. Um poema é sempre escrito em maiúsculas, como se as letras fossem cada uma delas uma força grossa, algo que se prende na língua para ficar ali, sem se dizer. Não te mexas como uma escultura de pedra. O que acontece é que sem boca não consegues falar, nem um poema. Lembras-te? Andámos à procura de uma cor bonita. Eu disse que já não era preciso continuar. E tu, com a cabeça virada para dentro, continuaste a andar. Disseste para eu escrever um poema em maiúsculas. Que as letras pequenas são lentas e as maiúsculas são para gritar. Se este fosse um poema épico sobre um poema, dirias que só se fazem tarde as palavras que ainda não existem. E continuavas a adiar o sorriso estúpido que não é teu amigo. Portanto, há pelo menos duas coisas que não sabes. Que gritar em maiúsculas significa que a vontade é grande e que na cabeça se corta a primeira boca para deixar de falar.